Capítulo 1 da suspensão do processo de execução. Artigo 921. Suspende-se a execução. Parágrafo 5º. Parágrafo 4º-A. A efetiva citação intimada do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessário, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Parágrafo 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes no prazo de 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo sem ônus para as partes. Parágrafo 6º. A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 7º. Aplica-se o disposto neste artigo o cumprimento da sentença de que trata o artigo 523 deste Código. Artigo 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Fim do prazo e, sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Artigo 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Capítulo 2 da extinção do processo de execução. Artigo 924. Extingue-se a execução quando, inciso 1, a petição inicial foi indeferida, inciso 2, a obrigação for satisfeita, inciso 3, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, inciso 4, o exequente renunciar ao crédito, inciso 5, ocorrer a prescrição intercorrente. Artigo 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Livro 3. Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Título 1 da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Parágrafo primeiro. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regime interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Parágrafo segundo. Ao editar enunciado de súmula, os tribunais devem dar-se as circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão, inciso 1, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, inciso 2, os enunciados de súmula vinculante, inciso 3, os acórdons e incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos. Inciso 4. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Supremo Tribunal da Justiça em matéria infraconstitucional. Inciso 5. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Parágrafo 1º. Os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e no artigo 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo. Parágrafo 2º. A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Parágrafo 3º. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Parágrafo 4º. A modificação de enunciado de súmula de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Parágrafo 5º. Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os preferencialmente na rede mundial de computadores. Artigo 928. Para o fim deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: inciso 1, incidente de resolução de demandas repetitivas, inciso 2, recursos especial, extraordinário e repetitivos. Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual.